quero preparar uma solução, em primeiro lugar, eu preciso saber qual é a concentração que eu quero e qual é o volume da solução. Então, por exemplo, eu quero preparar uma solução 2 mol por litro de hidróxido de sódio. Então, qual é a massa que eu devo pesar para que eu tenha essa concentração? Fazendo as contas, eu vou achar 80 gramas de hidróxido de sódio. Então, eu tenho que pesar 80 gramas de hidróxido de sódio, solubilizar e completar o volume para 1 litro. Essa massa vai corresponder a 2 mol por litro. Quais são os tipos de concentrações? Então, tem concentração comum, molaridade, título, fração molar, mas o que a gente mais usa é título, concentração e molaridade. A concentração comum é a relação da massa do soluto pelo volume da solução. E a unidade é gramas por litro. A molaridade. A molaridade está relacionada com o número de mols do soluto pelo volume da solução. Então, a unidade é mol por litro. Então, eu indico o número de mols do soluto em 1 litro de solução. Título é o quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução, ambas na mesma unidade. Então, eu tenho aqui o título, referente ao soluto, então M1 dividido pela massa total, e aqui eu posso representar que o título é igual a M1 dividido por M, que é a massa total, ou desmembrá-las, O M significa a massa do soluto mais a massa do solvente. O título, várias soluções no nosso dia a dia são representadas na forma de título em porcentagem. Tá? Por exemplo, o vinagre. Quando você pega o frasco de vinagre, lá está escrito assim, 4% de acidez total. Ou seja, em cada 100 ml do vinagre, eu tenho 4 gramas de ácido acético. A mesma coisa vale para a quiboa, o alvejante. Lá está escrito assim, 2,5% de princípio ativo. Isso significa que tem 2,5 gramas de hipoclorito de sódio, que é o princípio ativo, em 100 ml da solução de alvejante. Partes por milhão. Quando a concentração é muito pequena, às vezes a gente tem que expressar a concentração em partes por milhão ou partes por bilhão. Então, partes por milhão indica quantas partes do soluto existe em 1 milhão de partes da solução. Então, eu posso dizer que 1 ppm é uma parte do soluto e 1 milhão de partes da solução. Pode ser também reescrito, como a massa do soluto em miligramas e a massa do solvente em quilogramas. Miligramas para quilograma, a relação é 10 à sexta, ou seja, 1 milhão. Em relação à água oxigenada, quando a gente fala 20 volumes, 40 volumes, está relacionado com a quantidade que libera de gás oxigênio. Então, a decomposição da água oxigenada resulta de 1 mol de água e meio de O2. Então, a água oxigenada a 20 volumes significa que 1 litro de água oxigenada a 20 volumes vai liberar 20 litros de gás oxigênio. E a 40 volumes, 1 litro de água oxigenada libera 40 litros de oxigênio. Então, essa concentração que 20, 40 volumes está relacionada com a quantidade de oxigênio liberada. Isso aqui eu já falei.
E aqui eu posso fazer regrinha de 3, né? Olha. 2 mol de H2O2 está para 1 mol de O2. 2 vezes 34, né, que é a massa molar da água oxigenada, vezes 2, que é o número de mols, está para 22,4 litros. 60 gramas X. Então, eu acho aproximadamente 20 litros. Fração molar. A fração molar é o quociente, né, entre o número de mols do solúvel e o número de mols total da solução. Então, X1 é igual a N1 sobre N1 mais N2. N1